Olá, seja muito bem-vindo a este momento de oração. Que a paz do Senhor alcance o seu coração e renove a sua esperança neste dia. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações, enfrentando portas fechadas, aguardando uma resposta que parece demorar ou buscando um novo começo. Mas saiba de uma verdade que nunca muda. Deus continua sendo aquele que abre caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. O Senhor não está limitado pelas circunstâncias, pelas opiniões humanas, nem pelas dificuldades deste mundo. Quando Ele decide agir, nenhuma barreira é capaz de impedir os seus planos. Hoje, vamos unir nossa fé para clamar ao Deus Todo-Poderoso, pedindo que Ele abra portas inesperadas em todas as áreas da nossa vida, na família, no trabalho, na saúde, nas finanças e, acima de tudo, na nossa caminhada espiritual. Enquanto permanecemos confiando em Sua vontade, aprendemos que cada porta aberta pelo Senhor chega no tempo certo e traz consigo paz, propósito e bênçãos duradouras. Prepare o seu coração, afaste por alguns instantes toda distração e entregue este momento completamente ao Senhor. Creia que Deus conhece a sua necessidade antes mesmo que você a apresente em oração. Ele ouve o clamor sincero dos que o buscam com fé e continua realizando maravilhas na vida daqueles que depositam nele toda a sua confiança. Ore comigo até o fim, acreditando que o Deus dos impossíveis continua abrindo portas inesperadas para aqueles que esperam nele. Isaías 43:19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a conhecereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Reflexão bíblica. Esta promessa revela que Deus não está preso às limitações que enxergamos. Quando tudo parece estagnado e as oportunidades parecem ter desaparecido, o Senhor continua trabalhando de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber. Ele é especialista em transformar desertos em lugares de provisão e em criar caminhos onde antes não havia saída. Por isso, ao orarmos para que Deus abra portas inesperadas, fazemos isso com a certeza de que Ele pode realizar algo completamente novo em nossa vida, no tempo perfeito e segundo a sua vontade. Nossa responsabilidade é permanecer em fé, confiança e obediência, sabendo que seus planos são sempre maiores do que os nossos. Pai amado e Deus eterno, nesta hora nos aproximamos da Tua santa presença com humildade, reverência e confiança. Não confiamos na nossa própria força, nem na nossa inteligência, nem nas oportunidades que os homens podem oferecer. Colocamos diante de Ti toda a nossa esperança, porque sabemos que Tu és o Deus que reina sobre os céus e sobre a terra, o Senhor que governa todas as coisas e que jamais perde o controle de qualquer situação. Antes mesmo que uma palavra chegue aos nossos lábios, Tu já conheces o nosso coração, as nossas lágrimas, os nossos sonhos e as nossas necessidades mais profundas. Senhor, muitas vezes caminhamos por estradas difíceis, encontramos portas fechadas, respostas negativas, oportunidades perdidas e momentos em que parece que nada muda. Em algumas ocasiões, o medo tenta dominar o nosso coração. Em outras, o desânimo procura enfraquecer a nossa fé. Há dias em que olhamos para frente e não conseguimos enxergar nenhuma saída. Mas hoje escolhemos olhar para Ti, porque sabemos que o Deus que servimos nunca foi limitado pelas circunstâncias deste mundo. Tu és o Deus que abriu o Mar Vermelho diante de Israel quando não havia caminho. Tu és o Deus que fez cair as muralhas de Jericó quando pareciam inabaláveis. Tu és o Deus que sustentou Elias no tempo da escassez, que protegeu Daniel na cova dos leões e que honrou tantos homens e mulheres que confiaram plenamente na Tua palavra. Se fizeste maravilhas no passado, continuas poderoso para agir hoje, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, Pai, colocamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida que parecem bloqueadas. Entregamos nossos projetos, nosso trabalho, nossa família, nossa saúde, nossas finanças e nosso futuro. Tu conheces cada porta que tentamos abrir sem sucesso. Sabes quantas vezes fomos rejeitados, quantas lágrimas derramamos em silêncio e quantas orações fizemos esperando uma resposta. Nada passou despercebido aos Teus olhos. Hoje não queremos insistir apenas naquilo que imaginamos ser o melhor para nós. Queremos pedir
que a tua perfeita vontade prevaleça. Se existe uma porta que deve permanecer fechada para nossa proteção, dá-nos sabedoria para aceitar. Mas se existe uma porta preparada por ti, nenhuma força deste mundo seja capaz de impedi-la de se abrir. Que todo obstáculo contrário aos teus propósitos seja removido pelo teu poder e que cada passo nosso seja dirigido pela tua mão. Senhor, abre portas inesperadas, portas que jamais imaginaríamos alcançar, oportunidades que não dependam apenas da capacidade humana, mas que revelem claramente a tua providência. Surpreende-nos com respostas que glorifiquem o teu nome. Coloca pessoas certas em nosso caminho, concede favor diante daqueles que podem nos ajudar e prepara circunstâncias que cooperem para o cumprimento dos teus planos. Livra-nos também da ansiedade. Muitas vezes queremos que tudo aconteça imediatamente, mas o teu tempo é perfeito. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a trabalhar enquanto aguardamos, a permanecer fiéis enquanto as respostas ainda não chegaram e a confiar quando tudo parece silencioso. Que a nossa fé não esteja baseada naquilo que vemos, mas na certeza de que tu estás operando até mesmo quando nossos olhos não conseguem perceber. Também te pedimos um coração obediente. De nada adianta uma porta aberta se não estivermos preparados para atravessá-la. Molda o nosso caráter. Corrige aquilo que precisa ser transformado em nós. Livra-nos do orgulho, da precipitação, da incredulidade e de toda atitude que possa nos afastar dos teus caminhos. Faz-nos crescer em sabedoria, humildade e discernimento para reconhecer as oportunidades que vêm de ti. Pai, fortalece aqueles que estão desanimados. Há pessoas que oram comigo neste momento e já perderam a esperança depois de tantas tentativas frustradas. Renova suas forças. Sopra sobre elas um novo ânimo. Faz nascer novamente a confiança de que nenhum plano teu pode ser frustrado. Que elas se lembrem de que o Senhor continua escrevendo histórias de milagres e continua surpreendendo aqueles que depositam toda a sua confiança em ti. Nós rejeitamos toda palavra de derrota, toda mentira que diz que acabou, que não existe solução ou que nunca veremos mudanças. Escolhemos acreditar na tua palavra, porque ela permanece para sempre. Sabemos que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso descansamos em ti, certos de que cada porta aberta pelo Senhor será uma bênção, trará paz ao nosso coração e contribuirá para que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Recebe, Senhor, esta petição sincera. Caminha conosco neste dia. Guia nossos passos, ilumina nossas decisões e faz-nos viver segundo a tua vontade. Que cada porta aberta seja um testemunho da tua fidelidade e que jamais nos esqueçamos de dar-te toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo e Todo-Poderoso, continuamos na tua presença com o coração rendido, porque sabemos que não existe lugar melhor do que estar aos teus pés. É diante de ti que encontramos descanso para a alma, direção para os nossos passos e força para continuar quando as dificuldades parecem maiores do que as nossas próprias capacidades. Tu és o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza inabalável e o socorro bem presente no tempo da angústia. Ainda que o mundo mude, ainda que as circunstâncias sejam incertas e que as notícias ao nosso redor tentem alimentar o medo, a tua fidelidade permanece para sempre. Tu nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Senhor, nesta oração, queremos colocar diante de ti cada sonho que ficou esquecido por causa das decepções. Quantas vezes planejamos algo com entusiasmo e vimos tudo parecer desmoronar diante dos nossos olhos? Quantas portas bateram em nosso rosto? Quantas oportunidades pareciam promissoras, mas desapareceram de repente? Quantas vezes fomos tentados a acreditar que não havia mais esperança? Mas hoje, declaramos que a nossa esperança não está nas portas que os homens fecham. Ela está no Deus que continua abrindo portas que ninguém pode impedir. Pai, ajuda-nos a compreender que nem toda porta fechada representa abandono. Muitas vezes, aquilo que enxergamos como derrota era, na verdade, a tua proteção. Quantos livramentos recebemos sem perceber? Quantos caminhos perigosos deixamos de seguir porque a tua mão nos impediu?
Quantas decisões precipitadas poderiam ter causado sofrimento se o Senhor não tivesse intervindo? Por isso, queremos aprender a confiar, não apenas quando a resposta é sim, mas também quando o Senhor nos manda esperar ou quando fecha um caminho para nos conduzir a algo muito melhor. Dá-nos um coração paciente. Vivemos em um tempo em que tudo parece precisar acontecer rapidamente, mas os teus planos são construídos com sabedoria e perfeição. Livra-nos da ansiedade que rouba a paz, do desespero que enfraquece a fé e da impaciência que nos leva a agir sem buscar primeiro a tua direção. Ensina-nos a descansar em ti, sabendo que o teu relógio nunca atrasa e que cada promessa será cumprida no momento certo. Senhor, prepara-nos para as portas que estás prestes a abrir. Muitas vezes pedimos oportunidades, mas esquecemos de pedir maturidade para administrá-las. Forma em nós um caráter aprovado. Ensina-nos a agir com honestidade quando ninguém está olhando, a permanecer humildes quando formos honrados e a sermos fiéis nas pequenas responsabilidades antes de recebermos as grandes. Que nunca busquemos apenas as bênçãos, mas que desejemos, acima de tudo, agradar ao teu coração. Se houver medo dentro de nós, remove-o pelo teu poder. Se houver incredulidade, substitui-a por uma fé viva. Se houver dúvidas, enche-nos da certeza de que tu permaneces no controle. Não permitas que as experiências negativas do passado nos impeçam de acreditar naquilo que o Senhor ainda fará. O passado não determina o nosso futuro quando caminhamos debaixo da tua graça. Tu és especialista em escrever novos capítulos na vida daqueles que colocam a confiança em tuas mãos. Pai amado, abre portas inesperadas no trabalho daqueles que estão desempregados. Concede oportunidades dignas, ambientes saudáveis e pessoas que reconheçam o esforço e a dedicação dos teus filhos. Abençoa aqueles que empreendem, dando-lhes sabedoria para tomar decisões corretas e administrar com prudência os recursos que recebem. Visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Que nunca lhes falte o pão de cada dia e que possam experimentar a tua provisão de maneiras surpreendentes. Abre também portas nos relacionamentos. Restaura famílias divididas, fortalece casamentos, aproxima pais e filhos, reconcilia irmãos e desfaz toda a raiz de amargura, ressentimento e falta de perdão. Que o amor ensinado por Cristo reine em nossos lares e que cada casa representada nesta oração seja um lugar onde a tua paz habite continuamente. Visita os enfermos, Senhor. Abre portas para tratamentos eficazes, para médicos sábios, para diagnósticos corretos e, acima de tudo, manifesta o teu poder restaurador sobre aqueles que sofrem. Tu és o Deus que conhece cada célula do nosso corpo e nenhum detalhe da nossa vida está escondido diante de ti. Consola os aflitos, fortalece os cansados e renova aqueles que já não encontram forças para continuar caminhando. Pai, livra-nos de desperdiçar as oportunidades que o Senhor colocar diante de nós. Dá-nos discernimento para reconhecer a tua voz em meio ao barulho deste mundo. Que não sejamos guiados apenas pelas emoções ou pela aparência das circunstâncias, mas pelo teu Espírito, que conduz em segurança todos os que o buscam com sinceridade. Também queremos pedir que toda porta aberta pelo Senhor seja usada para glorificar o teu nome. Que o sucesso nunca nos afaste da humildade, que a prosperidade nunca nos faça esquecer de onde o Senhor nos tirou. Que cada conquista seja motivo para testemunharmos da tua bondade e da tua fidelidade. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e reconhecer que foi a tua mão poderosa quem realizou aquilo que parecia impossível. Enquanto aguardamos as respostas, ajuda-nos a permanecer firmes na oração, constantes na fé e perseverantes na esperança. Não queremos desistir poucos passos antes do milagre. Dá-nos coragem para continuar semeando o bem, trabalhando com dedicação, vivendo em santidade e confiando que, no tempo determinado, veremos as portas inesperadas que o Senhor preparou se abrirem diante de nós. Recebe, Pai, esta continuação da nossa petição. Fortalece-nos para caminhar um dia de cada vez, sempre confiando que os teus pensamentos são mais altos que os nossos e que os teus caminhos são perfeitos. Entregamos novamente toda a nossa vida em tuas mãos,
certos de que o Senhor continua trabalhando em nosso favor, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar. Em nome de Jesus, amém. Pai Celestial, permanecemos diante da Tua santa presença com o coração completamente rendido. Quanto mais oramos, mais compreendemos que a maior bênção não é simplesmente receber aquilo que pedimos, mas caminhar contigo todos os dias. A Tua presença é o nosso maior tesouro. Quando Tu estás conosco, até os desertos se transformam em lugares de esperança e os vales mais escuros deixam de ser motivo de medo, porque sabemos que a Tua mão nos sustenta e o Teu Espírito nos fortalece. Senhor, nesta hora queremos renovar completamente a nossa confiança em Ti. Muitas vezes olhamos para as circunstâncias e sentimos que as portas continuam fechadas. O silêncio parece prolongado, as respostas parecem distantes e o coração é tentado a acreditar que nada irá acontecer. Mas hoje, rejeitamos toda voz que produz desânimo e escolhemos ouvir somente a Tua palavra. Ela nos ensina que Tu és fiel, que jamais abandonas aqueles que Te buscam e que os Teus planos permanecem firmes de geração em geração. Pai amado, remove de nós toda a incredulidade. Arranca do nosso coração todo pensamento de derrota, toda lembrança que produz medo, toda palavra negativa que recebemos ao longo da vida e toda mentira que tenta convencer-nos de que não somos capazes ou de que nunca veremos mudanças. A nossa identidade não está na opinião das pessoas, nem nos fracassos do passado, mas na certeza de que fomos criados por Ti e somos alvo do Teu amor e da Tua misericórdia. Hoje colocamos diante do Teu altar todas as áreas da nossa vida que necessitam de uma intervenção sobrenatural. Tu conheces aquilo que ninguém mais conhece. Sabes das lágrimas derramadas durante a madrugada, das orações feitas em silêncio, dos sonhos guardados no coração e das lutas que enfrentamos sem contar a ninguém. Nada está escondido dos Teus olhos. Antes mesmo de abrirmos a boca, Tu já sabes exatamente do que precisamos. Por isso, Senhor, pedimos que abras portas inesperadas que estejam de acordo com a Tua perfeita vontade. Que oportunidades preparadas por Ti venham ao nosso encontro. Que pessoas certas sejam colocadas em nosso caminho. Que conversas aconteçam no momento certo. Que decisões importantes sejam guiadas pela Tua sabedoria. Que portas de crescimento espiritual, profissional, familiar e ministerial sejam abertas pelo Teu poder, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Mas, acima de tudo, Senhor, abre as portas do nosso entendimento. Dá-nos discernimento para reconhecer quando o Senhor está nos direcionando para um novo tempo. Livra-nos da distração espiritual. Não permitas que percamos oportunidades por falta de sensibilidade à Tua voz. Ensina-nos a perceber quando o Teu Espírito está conduzindo nossos passos, mesmo que o caminho pareça diferente daquele que imaginávamos. Também Te pedimos coragem, porque sabemos que muitas vezes o Senhor abre a porta, mas somos nós que precisamos dar o passo de fé. Ajuda-nos a vencer o medo do novo, o receio de recomeçar e a insegurança causada pelas experiências passadas. Que não sejamos prisioneiros das nossas limitações, mas que caminhemos confiando na Tua promessa de estar conosco todos os dias. Pai Santo, quebra toda a corrente invisível que tenta impedir o avanço da nossa caminhada. Se existe alguma atitude errada em nós, mostra-nos com amor para que possamos nos arrepender. Se existe orgulho, ensina-nos a humildade. Se existe falta de perdão, ajuda-nos a liberar perdão. Se existe desobediência, conduz-nos novamente ao caminho da fidelidade. Queremos viver de maneira agradável diante de Ti, porque entendemos que a verdadeira prosperidade começa em um coração transformado pela Tua graça. Abençoa cada pessoa que está fazendo esta oração. Visita aquele que está procurando um emprego. Fortalece quem enfrenta dificuldades no trabalho. Sustenta quem luta para manter a própria família. Consola quem recebeu uma notícia difícil. Renova as forças de quem já pensou em desistir. Dá esperança ao coração abatido e alegria àquele que há muito tempo não consegue sorrir. Que cada um experimente o cuidado do Senhor de forma real e profunda. Senhor, ensina-nos a permanecer fiéis, mesmo antes do milagre acontecer. Que a nossa adoração não dependa das circunstâncias.
Que os nossos lábios continuem te louvando tanto nos dias de abundância quanto nos dias de espera, porque sabemos que tu continuas sendo Deus em todos os momentos da nossa vida. A tua bondade não muda, a tua misericórdia não tem fim e a tua fidelidade dura para sempre. Nós declaramos pela fé que viveremos o tempo preparado por ti, não porque merecemos, mas porque confiamos na tua infinita graça. Cremos que aquilo que está nas tuas mãos chegará no momento certo. Nenhum atraso poderá impedir os teus planos. Nenhuma oposição será maior do que o teu poder. Nenhuma porta permanecerá fechada quando o Senhor decidir abri-la. E nenhuma porta aberta por ti poderá ser fechada pelos homens. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Que quando as respostas chegarem, jamais nos esqueçamos de reconhecer que foi o Senhor quem realizou tudo. Que usemos cada oportunidade para servir, amar, ajudar o próximo e anunciar a tua bondade. Faz de nós instrumentos da tua paz, da tua luz e do teu amor neste mundo. Recebe, Pai querido, este clamor sincero. Continuaremos esperando em ti, caminhando pela fé e descansando na certeza de que o Senhor já está preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Enquanto as portas não se abrem diante dos nossos olhos, fortalece-nos por dentro. E quando elas se abrirem, dá-nos sabedoria para atravessá-las com humildade, gratidão e total dependência de ti. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado e Deus eterno, chegamos à parte final desta oração com o coração cheio de esperança, porque sentimos a paz que somente a tua presença pode conceder. Durante este momento, estivemos diante de ti, apresentando nossos sonhos, nossas lutas, nossos medos e nossos pedidos. Agora, Senhor, escolhemos descansar. Entregamos tudo em tuas mãos, porque sabemos que tu és infinitamente mais sábio do que nós. O teu amor nunca falha, a tua misericórdia se renova a cada manhã e os teus planos são perfeitos. Hoje declaramos que não viveremos presos ao medo do futuro. Não seremos dominados pela ansiedade nem pelas incertezas do amanhã. A nossa confiança está firmada em ti, o Deus que conhece o fim desde o princípio. Antes que um novo dia amanheça, tu já preparaste o caminho para aqueles que te amam. Antes que uma necessidade surja, tu já sabes como suprir. Antes que uma batalha se levante, tu já és a nossa vitória. Senhor, ajuda-nos a lembrar diariamente que as maiores portas que tu abres nem sempre são materiais. Muitas vezes, o primeiro milagre acontece dentro do nosso coração. Abre a porta da paz para quem vive aflito. Abre a porta da esperança para quem já não consegue sonhar. Abre a porta da alegria para quem está entristecido. Abre a porta do perdão para quem carrega feridas antigas. Abre a porta da sabedoria para que possamos tomar decisões que honrem o teu nome. Pai, que nunca percamos a capacidade de reconhecer as pequenas bênçãos do dia a dia. Que sejamos gratos pela vida, pela saúde, pela família, pelo alimento, pelo trabalho e pelas oportunidades que já recebemos. Um coração agradecido enxerga a tua mão, mesmo nas situações mais simples. Ensina-nos a viver assim, celebrando cada cuidado teu e reconhecendo que tudo o que temos vem da tua bondade. Também queremos pedir que nos guardes do orgulho quando as portas começarem a se abrir. Que jamais pensemos que conquistamos algo apenas por nossa própria força. Toda boa dádiva vem de ti. Toda oportunidade é fruto da tua graça. Toda vitória deve glorificar o teu santo nome. Conserva-nos humildes, dependentes da tua direção e sensíveis à voz do teu Espírito. Senhor, se alguém está orando conosco e enfrenta uma batalha que parece impossível, visita essa pessoa neste exato momento. Derrama consolo sobre o coração aflito. Renova as forças daquele que está cansado. Sustenta quem pensa em desistir. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os corações e fortaleça a fé de cada um que coloca sua esperança em ti. Abençoa nossos lares. Que haja união onde existe divisão, diálogo onde existe silêncio, amor onde existe frieza e perdão onde existe mágoa. Que cada família representada nesta oração experimente a tua presença diariamente. Que nossas casas sejam lugares de oração, de respeito, de comunhão e de crescimento espiritual.
Abençoa também o nosso trabalho, nossos estudos, nossos projetos e todas as responsabilidades que colocaste em nossas mãos. Dá-nos excelência em tudo o que fizermos. Que trabalhemos com honestidade, dedicação e alegria, sabendo que cada tarefa pode ser realizada para a tua glória. Quando as oportunidades surgirem, ajuda-nos a administrá-las com sabedoria e fidelidade. Pai querido, desde já agradecemos pelas portas inesperadas que o Senhor abrirá. Mesmo antes de vermos o milagre com nossos olhos, escolhemos agradecer, porque confiamos na tua fidelidade. Cremos que o Senhor continua preparando encontros, oportunidades, respostas e caminhos que ainda não conseguimos imaginar. Sabemos que o teu agir ultrapassa toda a expectativa humana. Se a resposta vier hoje, nós te louvaremos. Se vier amanhã, continuaremos confiando. Se precisarmos esperar mais um tempo, permaneceremos firmes, porque aprendemos que esperar em ti nunca é perda de tempo. O Senhor trabalha até mesmo quando tudo parece silencioso. O invisível está sendo preparado pelas tuas mãos, e no tempo determinado veremos o cumprimento da tua vontade. Por isso encerramos esta oração com um coração cheio de paz. Não levaremos daqui o peso da preocupação, mas a certeza de que tu estás cuidando de cada detalhe. Caminharemos pela fé, olhando para frente com esperança, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a nossa vida seja um testemunho permanente da tua bondade. E que, quando as portas inesperadas se abrirem, sejamos encontrados vivendo em fidelidade, humildade e gratidão diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva o seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria orar por você e pela sua família. Se este momento fortaleceu a sua fé, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas orações e caminhar conosco diariamente na presença de Deus. Agora reflita, qual é a porta que você precisa entregar completamente nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe o tempo e a maneira certa de abri-la? Daqui a pouco, 2 vídeos aparecerão na tela final para que você continue este momento de comunhão com o Senhor. Assista ao próximo e permaneça fortalecendo a sua fé. E não se esqueça de voltar amanhã para mais um momento de oração e reflexão na presença de Deus. Muito obrigado por orar conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e abra as portas que estão de acordo com a perfeita vontade dEle. Amém.